o momento em que o empreendedor está na sua jornada de empreendedorismo, ele vai, hoje mais do que no passado e no futuro mais do que hoje, ele vai levantar capital. E ele tem que ter na mente qual que é o exit. Esse é o Guilherme Carvalho, CFO da OLX no Brasil. Antes disso, ele foi um dos líderes do time de M&A da Prosus, principal acionista do iFood e um dos maiores fundos de investimento do mundo. Portanto, ele conhece como ninguém o processo de investimento pelo lado de uma corporação. Nesse papo você vai entender duas coisas. Primeiro, como se preparar de verdade. Dados, informações, documentos organizados e negociação. Segundo, como uma corporação investe em startups. Quem puxa a conversa, quais números pesam, quanto tempo até a assinatura do contrato e outras coisas. Para ver o episódio completo com o Guilherme, assina agora o Next Round Club, um movimento para founders que tratam captação como prioridade estratégica. Como funcionam as engrenagens de investimento dentro da Prosus? E aí, quando eu falo engrenagem de investimento, eu estou falando desde deal flow, que vocês estão, é muito ativo, análise, decisão de investimento em si, gestão de portfólio ou amadurecimento desses negócios e eventual desinvestimento. Sim. É uma pergunta ampla, né, Zé? Bem complexa. Vamos quebrar ela em alguns pedaços. Acho que vamos falar um pouco da minha experiência na Prosus, no OLX Group, que é onde eu sentava dentro da Prosus lá fora. E vamos reservar um pouquinho de tempo para falar um pouco da minha experiência nesses 10 meses de Brasil. Tá bom. Porque, apesar de ser um período curto de tempo, a atividade de investimento ou de análise de investimentos aqui é muito grande, é muito intensa. Então, voltando para a Prosus. A Prosus, na época que eu tive com ele, e para ser super transparente e super claro, eu não estava na Prosus, eu estava no OLX Group. O OLX Group é o parent company da OLX Brasil. Opera plataformas como a OLX Brasil, como o Zap, em vários países do mundo. Enfim, a Prosus era dividida naquela época entre segmentos, em que o OLX Group era um deles, e a Prosus tinha um braço de venture. Então, dentro do braço de venture, ela operava como um venture capital. Qual que era a vantagem competitiva da Prosus operando como venture capital? Ela não era estruturada como fundo. Ela é estruturada como uma empresa pública listada na Bolsa. Então, ela não captava dinheiro de LPs para operar e ela não tinha um prazo determinado de investimento. Hoje, um dos conundrums da indústria de venture capital é você abre um fundo, esse fundo ele tem um prazo fixo para operar e chega um momento que você tem que fazer um exit. Isso pode gerar, inclusive, é meio polêmico e pouco falado, algum tipo de conflito de interesse. Absolutamente. Tira uma empresa de um fundo e coloca no outro fundo. Exato. Esse tipo de problema existe. Por quê? Porque o operador do fundo ele se depara com uma empresa que ainda não chegou num potencial que um exit faz sentido, só que ele, pela estrutura do fundo, ele é forçado a sair. Entendeu? A Prosus não teve, historicamente, esse problema. Então, desde lá do começo dos anos 2000, ela ainda tem uma participação super relevante na Tencent, que é uma das empresas mais valiosas do mundo hoje, e ela não tem o objetivo de sair em uma tacada só. Entendeu? E criou uma geração de valor gigantesca por ter um holding period ilimitado. Dentro do grupo OLX lá fora, eu acho que vale a pena a gente mencionar como que como que essa tese surgiu dentro da Prosus. Então, a Prosus, ela operou historicamente, depois de que passou a fazer investimentos de internet, operou historicamente montando segmentos. Então, pega empresas de internet que operam dentro de uma mesma indústria, correlata, parecida, coloca isso dentro de uma roupagem só, coloca um management team operando essa estrutura. Se for interessante, se não for, faz o rebranding dessa operação para uma marca só e começa a operar aquilo como uma companhia. Foi isso que foi feito em empresas de classificados de internet. Ali nos anos de 2010 a 2015, eles compraram ativos pelo mundo nessa indústria. Em 2014, decidiram colocar um management team para tocar essa indústria, fizeram um rebranding da operação mundial para a marca OLX e passaram a tocar isso como
como uma empresa. Foi nessa que eu acabei entrando quando entrei na Prose. Então, a filosofia de investimento junta alguns ativos parecidos que foram criados por empreendedores nos seus países, tira os empreendedores, coloca numa roupagem de corporação e começa a operar. E a partir disso vai trazendo crescimento inorgânico. Crescimento inorgânico vem através de investimento, vem através de M&A. Então, essa foi a tese de investimento que a gente adotou em classificados online, que a Prose adotou em outros segmentos, mais recentemente em food delivery com o iFood. É uma tese de aquisição total ou parcial? É um private equity? Ou não? Tem elementos de venture capital, tem elementos de private equity, tem elementos de operador. Como não é uma regra. Então. Não é uma regra. Não é uma regra. Dentro de corporate venture capital, você vai ver operações com essa característica. Às vezes você está usando um chapéu de venture capital. Às vezes você está usando um chapéu de private equity. Essa tese que eu acabei de descrever, ela é mais parecida com private equity do que venture capital. E às vezes ela está operando como um operador de um segmento de internet, de uma indústria de internet em si. Talvez um palpite aqui, me corrija se estiver errado, mas isso é muito coerente com o fato que você comentou que a origem dos recursos não é de LPs e não tem um período determinado para fechar o fundo, não é um fundo. Exatamente. Porque, né, como se opera, sei lá, um exemplo, um FIP no Brasil, um Fundo de Investimento de Participações, você tem lá um período que você tem que, né, registrar na CVM, e você tem lá 10 anos com alguma coisa, você tem que abrir e fechar. Então, é difícil ter teses mais híbridas, né? Elas são muito mais encaixadas em definições e tudo. Então, faz sentido isso? Faz todo sentido o que você está descrevendo, e tem um elemento adicional que na condição de venture capital, você geralmente vai ter uma participação minoritária na empresa. Você nunca vai ser controlador. Você não quer ser controlador. O controlador ou o operador é o empreendedor, entendeu? A Prose já tem já tinha naquela época, ou ainda tem, a intenção de ser o controlador, de ser o operador. Então, tomava investimentos como controlador, mais de 51%, com a intenção de ser de deter 100% do capital daquela operação, para ter a flexibilidade de integrar. Hoje, Venture Capital não integra empresas dentro do portfólio. A gente integrava empresas dentro do portfólio. A gente fez uma série de transações de M&A, acho que já indo um pouco mais nessa direção. No tempo que eu passei lá, de 2016 a 2023, a gente deve ter feito o deployment de 3 ou 4 bilhões de dólares em várias transações diferentes, com o objetivo de ter 100% e integrar. E ter uma empresa só, uma operação só. Entrando um pouco na linha do M&A, acho que é importante cobrir qual que era o meu papel dentro dessa engrenagem de aquisições. Então, geralmente, num ambiente de M&A, num ambiente de M&A corporativo, você vai ter alguém que é o head de M&A, que toca a transação em si, e esse cara vai ter minimamente um braço direito e um braço esquerdo. O braço direito vai ser um advogado que vai tocar toda a parte legal da transação, que é extremamente complexa, extremamente trabalhosa, e você vai ter um cara com chapéu financeiro que vai olhar para o investimento do ponto de vista financeiro. O cara do M&A corporativo, o objetivo dele é fazer um deal. Um deal, ele é cheio de complexidades, ele é entupido de problema. E esse cara tem que tirar o problema da mesa para que o deal dê certo. Isso você tem que ter checks and balances. Se você deixar só o M&A correr, ele vai cruzar a linha de chegada, entendeu? E você vai carregar um monte de problema para frente. Então, tem até aquela brincadeira, né? Os advogados não gostam muito, mas eu já ouvi muito advogado falar que o papel do advogado é fazer o M&A não sair. O papel do advogado é fazer o M&A não sair. O papel do cara com o chapéu financeiro é um pouco isso. É tomar decisões com risco calculado para ter certeza que o deal
aconteça da maneira como tem que acontecer, que esteja precificado adequadamente, que não traga para dentro da corporação maior uma quantidade de risco que você não está disposto a assumir e balancear risco e oportunidade no sentido de fazer a melhor transação que gere valor, né? O momento zero de uma transação é cash outflow, é você tirou dinheiro de dentro da companhia e você tem que fazer aquele business dar certo para que o valor volte para você como investidor de alguma maneira. Um ponto que eu acho que é bastante interessante nessa conversa é o ponto de, então vocês compravam 100% ou compravam participação minoritária e tal. Dentro do segmento de classificados da Prozos, a gente tinha uma regra de ouro nas nossas transações, que é a gente compra controle. A gente não está fazendo investimento de venture. Tem investimento de venture dentro da Prozos, lá no braço de corporate venture. A gente estava buscando fazer investimentos corporativos. Então, a gente comprava controle. Ao longo dos anos, a gente se deu conta de que minoritários às vezes geram um problema. Entendeu? Exemplo? Tem milhões de exemplos e se você conversar com outras pessoas, cada um tem o seu exemplo. Mas a realidade é a seguinte, pensa do ponto de vista de que você é um empreendedor e você está tocando o teu negócio. Daí vem alguém que te traz para dentro de uma corporação, porque você quer, não, é um acordo mútuo, mas toma o controle. Esse cara, ele vai tirar a autonomia da tua mão. Entendeu? Eu acho que no sentido de educar um pouco a população de empreendedores do Brasil, acho que é muito, muito importante falar sobre esse ponto que às vezes não é falado. Quando vier uma corporação e tomar controle sobre o teu cap table, ele vai tirar a autonomia de você, entendeu? E essa mudança é uma mudança drástica e às vezes ela não é bem entendida pelo empreendedor. Entendeu? Para quem está comprando é óbvio, eu vou comprar aquele negócio. Mas aí que tá, é importante o jogo estar claro, né? É importante porque o jogo estar claro. Para a corporação é esse o jogo. Para a corporação é esse jogo. Final. Eu estou comprando Exato. porque eu tenho algum objetivo e a partir do momento que eu comprar, eu sou dono daquele negócio e eu vou operar da maneira como eu achar necessário. Obviamente, o empreendedor é fundamental nesse processo, porque precisa ter continuidade, porque você quer que exista a estratégia de uma empresa não pode mudar só porque aconteceu uma transação de M&A. Agora, esse jogo tem que estar super claro. E às vezes esse jogo não estava claro. Então, voltando ao meu ponto, ao longo do tempo a gente se deu conta de que ter minoritários no cap table, que foram os empreendedores que fundaram os negócios, às vezes pode ser problemático se a regra não está super bem alinhada. Então, a ideia, ao final do meu período lá, a gente tinha um ponto de vista de que vamos comprar 100%, a não ser que não seja super possível comprar 100%. Entendeu? Para evitar... Então, a preferência era comprar 100%. A preferência era comprar 100%. Interessante. A preferência era comprar 100%. Mas voltando ao ponto, eu estava falando das funções dos players dentro da corporação num processo de M&A. Então, tem o cara de M&A, o cara de legal, o cara de finanças. Eu fazia o papel do cara de finanças. Entendeu? Então, se a gente pensar numa esteira de M&A, como é que ela funciona? Uma empresa grande como a Prozos, ela sempre vai ter um pipeline ativo. Ela está buscando, ela tem pessoas dentro da estrutura buscando transações. A todo momento, a história começa da estratégia. A gente quer crescer organicamente, inorganicamente, inorganicamente. A gente quer crescer nesses determinados ambientes. Quem são os players que atuam nas geografias que a gente tem interesse, nas indústrias, nos segmentos que podem agregar ao nosso portfólio. Então, a gente tinha um pipeline superativo, a gente estava em conversas com empreendedores e com outros operadores a todo momento. E, obviamente, a hora que você toma uma proporção muito grande, você não consegue ser ignorado. Então, muita gente vinha até a gente. Era uma via de mão dupla. A empresa, o grupo OLX lá fora chegou a ter mais de 10 mil funcionários, então tem muita gente também dentro da empresa olhando para fora
Porra, o cara que opera a nossa plataforma na Argentina, ou na Polônia, ou nas Filipinas, ou em outro lugar, tem o interesse de trazer um competidor, de fazer uma transação, de comprar uma tecnologia, de comprar um time, e a gente observava ou fazia essas transações. Então, começa com um pipeline ativo, você vai selecionando aquilo que você tem interesse, aquilo que você não tem. Tem empresa que você tem interesse, ela não tá necessariamente afim, você não consegue chegar em termos que sejam de mútuo acordo. Enfim, para as transações que vão descendo o funil de meramente batemos um papo, até estamos com uma conversa, já estamos com conversa ativa, já assinamos NDA para garantir a segurança da informação, já trocamos informações mínimas, até chegou, puxa, temos interesse em ter essa empresa dentro do nosso portfólio. Então, é um funil que começa super amplo no topo e vai descendo, vai ficando pequenininho. A partir do momento que a gente tinha interesse, a gente fazia um LOI, um term sheet, que é basicamente você colocar na mesa uma indicação inicial de preço que você gostaria de pagar pelo ativo, quais são as principais condições do negócio, você está comprando X, você está comprando Y. Um term sheet non-binding. Geralmente não bind. Tá. A não ser que você estivesse diante de uma transação muito bem estruturada pela outra parte, que você teve acesso à informação mais profunda no começo da conversa, e daí o teu term sheet é bind. Mas geralmente, 99% dos cases, o term sheet é non-bind. Tá bom. Você dá um indicativo inicial, condições da transação, o que você precisa para aprofundar o teu conhecimento, até que você faça uma oferta binding, ou que você chegue no que a gente chama de long forms, que é o purchase agreement, o share purchase agreement. A partir desse momento, eu entrava com mais força no processo, ajudando a conduzir a transação a partir dali. Então, primeiro momento, depois que você tem um term sheet, você vai entrar em due diligence. Então, dependendo do tamanho da transação e dependendo da complexidade do que você está comprando, você vai ter um due diligence mais alongado, mais amplo ou menor. Mas, regra geral, você vai olhar produto, você vai olhar tecnologia, você vai ter uma esteira de people, você quer entender quem são as pessoas que estão operando aquele negócio, como é que são remunerados, se estão engajados, se não estão, tudo mais. Daí você vai ter um viés financeiro e tributário, você tem que olhar para aqueles dois elementos com bastante atenção. Tem tax liability que você não está querendo assumir, a empresa pagou os impostos certinho, tributário geralmente dá um monte de problema em transação, e você tem o lado financeiro, a empresa tem contabilidade, tem auditoria, tem o balanço bate, esse tipo dependendo do nível de maturidade da empresa que você está comprando, você tem questões bem profundas que você tem que lidar nesse aspecto. E você vai ter uma esteira de legal. Então, a partir do momento que você fez todo o due diligence, você assimilou para você os elementos que você gostou, que você não gostou, quais riscos que dentro do Share Purchase Agreement você precisa distribuir. Entendeu? Tem risco que você aceita assumir, tem risco que você não quer. Se você não quer, você tem que transferir a responsabilidade daquele risco para quem está te vendendo o ativo, para o empreendedor e tudo mais. Demora para chegar na versão final desse documento. São advogados trocando os documentos para lá e para cá, vai e volta, até que você chega no que a gente chama de issues list, que é uma lista pequena de tópicos que ninguém quer ceder, e daí você senta numa mesa e você só sai daquela sala a hora que você conseguir resolver tudo que está no issues list. Até que você chega no signing, você assina o documento, e às vezes você tem o que a gente chama, o que é conhecido como condition precedents, condições precedentes. Então, você assinou, você tem a intenção de fazer aquela transação, só que algumas coisas têm que acontecer antes de você conseguir fazer o closing. O closing é o pagamento do deal e tudo mais. O que pode ter ali? Ter que reestruturar time, ter que fazer algum tipo de movimentação
sei lá, você está comprando alguma coisa que tem vários pedaços, você está comprando 2 pedaços, mas você não está comprando os outros. Você tem aprovação de autoridades de antitrust. Ou você tem alguma coisa que tanto o comprador quanto o vendedor precisam fazer antes do deal acontecer. E chega no momento que você preenche todas aquelas condições, você paga e fecha. Que é bastante conhecido, até para efeitos didáticos aqui, é a diferença do signing e do closing. Exato. Então, exato. O signing significa a assinatura, né, dos documentos, que na maioria das vezes tem condições precedentes, como você está falando, e o período, que pode ser de 15 dias, pode ser de 1 mês ou pode ser de 6 meses, né? Às vezes tem aprovação, como você falou, de órgãos antitrust, no Brasil, sei lá, o caso do CAD, demorar alguns meses para ter o closing, e aí, né, nos contratos ali que foram assinados, então no signing, são determinados como esse período vai acontecer, transferência de dinheiro, propriedade intelectual, aquela coisa, né, seja estatuto social aqui no Brasil, contrato social, mas é isso, né? Então, a famosa diferença entre signing e closing. Exatamente. E talvez um dos grandes pontos não falados sobre esse assunto é, beleza, assinou e depois. Então, até antes da gente assinar, antes da gente fechar, a gente começava o chamado PMI, o Post-Merger Integration, que é basicamente... Isso, então, obviamente, pela perspectiva do comprador. Pela perspectiva do comprador. Porque, pela perspectiva do empreendedor, uau, linha de chegada, comemoração e vou ver o que eu vou fazer da vida agora, novo ciclo e tudo mais. Para vocês era o ponto de partida. É basicamente o ponto de partida, né? até o momento de você fechar a transação, de fazer o closing, você não mudou nada dentro da operação da empresa, você não integrou aquela operação com a tua operação, você não pensou em sinergias, você não começou a executar as sinergias, toda a transação tem lá, na precificação da transação, você assume que você vai tirar alguma sinergia dessa transação. Sim. Entendeu? Ou sinergias de receita ou sinergias de custo. E o PMI é o momento em que você começa a executar aquelas sinergias. Então, tem streams de trabalho dentro do PMI que passa por todos os departamentos de uma empresa. Desde você integrar estruturas de back-office, contabilidade, sistema de gestão de pessoas, TI, até você integrar produto, commercial offering, tecnologia, fazer rebranding, que é sempre um negócio super, super difícil, porque envolve a percepção do mercado em relação à tua empresa. Então, é um processo que precisa de bastante tempo de maturação e precisa de bastante envolvimento de todas as áreas dentro da companhia.